Ontem, meus amigos, para vocês que gostam de debates, aconteceu o debate entre o professor Ariel Lázari contra o professor Lucas Gesta, protestante, né? E o nosso representante, Ariel Lázari, grande apologista católico, deu um show, uma aula ali no podcast Mostra o Texto do pastor César Cavalcante. Uma aula gratuita e demonstrou ali muita calma nas argumentações, foi impecável. Mas eu resolvi trazer duas argumentações do professor Lucas Gesta que eu julgo que precisam de mais detalhes. Obviamente ali o professor Ariel Lázari não tinha o tempo necessário para fazer uma explanação completa. Eu trouxe dois pontos que podem ajudar você na sua catequese católica para aprender a responder aos protestantes. Vamos analisar trechos desse debate no vídeo de hoje. Não saia daí. Amor à Imaculada, sempre Deus abençoe você. Seja bem-vindo a este canal de Apologética e Catolicismo. Eu sou o diácono João Vitor Mariano, é uma alegria acolher você, evangelize conosco. Clique agora em curtir, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão. No decorrer desse vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante. E aqui mesmo com o ar-condicionado, o diácono está suando, como sempre, né? Todo mundo sabe. Eu imagino se eu estivesse num debate daquele ali, se não tiver ar-condicionado, tem que ficar com a toalhinha, o pessoal vai achar que a gente está nervoso, né? Mas vamos lá. Mesmo transpirando, vamos fazer esse vídeo aqui hoje. Então, o nosso querido professor Ariel Lázari, ali, ele fez esse debate maravilhoso aí, e ele deu uma aula ali, minha gente. Uma aula magna mesmo ali para quem estava acompanhando. Né? Inclusive nos comentários, muitos protestantes falando assim, nossa, agora eu quero estudar o catolicismo por causa desse apologista católico tão seguro. Só que eu trouxe aqui dois pontos do debate que eu acho que nós podemos esclarecer mais. Obviamente ali o professor não tinha tempo para responder tudo, né? E muitas coisas podem passar. Mas teve um momento aqui que o professor Lucas Gesta vai pedir exemplos da tradição apostólica. Que tradição é essa que os católicos aí falam? Porque tudo que a gente vê aí de tradição católica não está na Bíblia. Será? Então ele pede esses exemplos e nós vamos dar exemplos claros aqui. Mas primeiro vamos ouvi-lo aqui. Uma coisa. Essa ideia que a Igreja Católica desenvolveu durante a Idade Média de uma tradição oral, ela pega isso também desse modelo judaico, que Moisés transmitiu a Josué uma tradição oral e que isso nunca foi escrito e chegou até o tempo do judaísmo. Isso aqui é falso, né? Porque a tradição católica não se baseia no judaísmo, e sim naquilo que Jesus ensinou e passou para os seus apóstolos, e a sucessão apostólica fez chegar até nós. Aliás, a tradição que Jesus condena ali na Sagrada Escritura vem justamente do judaísmo. E me parece que os protestantes têm uma inclinação muito maior a questões judaicas, por exemplo, o cânon, né? Eles aceitam o cânon judaico, mas não aceitam o cânon que a Igreja de Jesus Cristo definiu acerca do Antigo Testamento, obviamente. Mas isso aqui é falso. E Jesus, quando ele condena, por exemplo, em Marcos 7, tradições judaicas, aquela, por exemplo, seus discípulos comem sem lavar as mãos, aquela questão do Corban, né? Ali de Marcos 7, aquela questão de que o judeu ele tinha uma reserva financeira chamada Corban, e essa reserva era uma oferta a Deus, e nessa reserva eu não toco, nem se eu precisar empregar esse dinheiro na saúde do meu pai. E Jesus fala, olha, essa tradição aí é tradição de homens. Então, isso não tem nada a ver com a tradição apostólica, que o professor Ariel ali explicou muito bem o que é. Mas vamos ver aqui, o que mais que ele fala aqui, o professor Lucas. Rabínico, né, com mais de 600 prescrições. O que Jesus Cristo vem fazer é realmente derrubar essa lei oral dos fariseus e derrubar essa lei oral do judaísmo rabínico. Então aqui, ó, justamente, concordo com ele, o que Jesus condena ali em Marcos 7, por exemplo, são tradições humanas dos judeus, que não faziam sentido nenhum diante daquele novo ensinamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Rabínico, mostrando que isso não tinha a ver com Deuteronômio, não tinha a ver com os profetas, não tinha a ver com os salmos. A Igreja Católica na Idade Média ela vai fazer a mesma coisa, ela vai criar diversas prescrições, diversas regras que você vai ter que obedecer, que não estão nas Escrituras, tá? E ela vai dizer, você tem que obedecer porque isso é tradição. Mas você não tem essa tradição, nem na Bíblia, porque elas são sempre contrárias à palavra de Deus, e você também não tem na história. Então é uma tradição que você não consegue provar. Né? Se eu te perguntar, e qual é essa tradição? Você pode
anotar aí para mim, depois me responder qual é a tradição apostólica que Paulo, ou João, ou Pedro transmitiu. Quero uma, né? Como se não pudéssemos mostrar várias. Vamos começar pelo sinal da cruz, né? Isso aqui é tradição, gente. A Bíblia, embora fala, né, da importância da cruz, em 1 Coríntios 1,18, a sabedoria da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é uma graça divina. O apóstolo Paulo, a escrever a Gálatas, vai falar dos inimigos da cruz. Ainda escrevendo em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo vai dizer, né, quanto a nós pregamos a Cristo crucificado, o sinal da cruz é tradição apostólica e os protestantes não aceitam. Aí eles vão falar assim, aonde está na Bíblia? Aonde está na história? Bom, se patrística não é história, eu não sei mais o que é. Então vamos mostrar aqui. Olha aqui Tertuliano falando do sinal da cruz que os cristãos traçavam, né, do sinal que se traçava na testa. Ó, a cada passo em movimento para a frente e a cada entrada e saída quando vestimos nossas roupas e sapatos, quando tomamos banho, quando nos sentamos à mesa, quando acendemos as lâmpadas no sofá, na cadeira e todas as ações comuns da vida diária, traçamos na testa o sinal da cruz, né? Então, eles faziam esse sinal que muitas vezes nós fazemos também na Santa Missa, né? E o sinal da cruz. E aí? Tá aí, na patrística. Vocês que não aceitam. E eu dei aqui embasamento bíblico de que a cruz é o sinal do cristão e muitas vezes vocês então não vão aceitar essa tradição, né? Vamos para outro exemplo. Por exemplo, nós podemos pegar o pé do batismo. Embora o pé do batismo seja bem claro para nós nas Sagradas Escrituras, os protestantes vão dizer que não está na Bíblia. Sendo que em Atos 16:31, quando nós vamos ver também aquele batismo na casa de Lídia, nós vamos ter o termo eiokos, o lar inteiro, a casa inteira, famílias inteiras eram batizadas. Ora, as famílias só tinham adultos? Ah, mas não tem a palavra criança na Bíblia. Pois bem, então vamos novamente à patrística. Lá nos primeiros séculos, os primeiros cristãos, vamos aprender aqui com Orígenes, né? Ele disse, ó, ele aceita apenas 4 evangelhos canônicos, porque a tradição não aceita mais. Ele admite a necessidade do batismo de crianças, porque está de acordo com a prática da igreja fundada na tradição apostólica. Além de dizer que a igreja, que a regra da igreja, são 4 evangelhos, e não apenas porque está escrito, mas porque a tradição ensinou assim, Orígenes vai falar do batismo de crianças. Está aqui, gente. Quem quiser ir lá no New Advent, né, ó, ele admite a necessidade do batismo de crianças, porque está de acordo com a prática da igreja fundada na tradição apostólica. Ah, mas como vai provar isso? Está aqui, Orígenes e Originismo, né? Aqui no New Advent, esse site aqui que vocês já sabem ser referência de patrística. E agora, seu protestante, né? Quer mais? Podemos falar mais. Vamos falar então da Eucaristia. Da Eucaristia. Aqui nós vamos aprender com São Justino, Marte, no 1º século, falando da Eucaristia. Olha aqui, ó. E este alimento é chamado entre nós de Eucaristia, do qual ninguém pode participar, exceto o homem que crê que as coisas que ensinamos são verdadeiras, e que foi lavado com a lavagem que é para a remissão dos pecados e para a regeneração, e que está vivendo como Cristo ordenou. Pois não recebemos este como pão comum e bebida comum, mas a mesma maneira que Jesus Cristo, nosso Salvador, tendo sido feito carne pela palavra de Deus, teve carne e sangue para a nossa salvação. E aí aqui é a Eucaristia. O fazer isso em memória de mim, isto é o meu corpo, mas de uma forma verdadeira. Porque Jesus disse em João 6, o meu corpo é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Está aqui. O culto semanal dos cristãos, o domingo, mais um exemplo, ó. E depois disso, lembramos continuamente uns aos outros dessas coisas. E os ricos entre nós ajudam os necessitados. E sempre nos mantemos unidos. E por todas as coisas com as quais somos supridos. Bendizemos o Criador de tudo por meio de seu Filho Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. E no dia chamado domingo, todos os que vivem nas cidades ou no campo se reúnem em um só lugar e as memórias dos apóstolos
ou os escritos dos profetas são lidos. A Santa Missa sendo descrita aqui, ó. E agora? São Justino Mártir, na sua apologia, lá no 1º século. Na verdade, 2º século, né? E agora? Está aqui. E muitos protestantes também vão se reunir para o culto no domingo. E onde está na Bíblia? Está na Bíblia de forma implícita. Mas há essa confusão no meio protestante. Uns querem continuar guardando o sábado, sendo que a Bíblia nos diz que nem Jesus guardava o sábado, porque se aparecesse um enfermo diante dele, com fé ele o curava. No sábado. Então o domingo para nós está prefigurado na ressurreição do Senhor, que acontece em Mateus capítulo 28, versículo 1, que vai dizer que Maria Madalena e outras mulheres encontraram o túmulo vazio, né, comprovando que Jesus havia ali ressuscitado no primeiro dia da semana, no domingo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, vai dizer para nós bem claro que a fração do pão acontecia no domingo, primeiro dia da semana. E isso nos chega pela tradição, né, apostólica, com indícios também na Sagrada Escritura, como todos os exemplos que eu dei aqui. O jejum eucarístico é um deles, que não está de forma explícita, né, na Bíblia, mas chegou até nós. A devoção mariana, que vocês tanto ignoram. Quais mais exemplos você quer? Quantos mais exemplos você quer? Está aqui. Está aqui. Então tem um outro momento do debate que eu acho que é interessante também a gente comentar aqui, tá? Que é esse aqui, ó. Vamos ver essa parte aqui. Quem está trazendo a Bíblia para o povo já há 500 anos é a Reforma Protestante, traduzindo para todas as línguas. Você já sabe que isso aqui é mentira, né? Eu já refutei isso aqui, mas vamos ver o que eles falam. Porque era proibido veementemente outra versão, a não ser a Vulgata, autorizada a partir do Concílio de Trento. Ele não consegue provar isso. Ele não consegue provar isso. O que o Concílio de Trento fez, semelhante a outros momentos na história que a Igreja também o fez, é evitar de que se a Sagrada Escritura fosse a bel prazer traduzida por qualquer um, para se evitar erros grotescos de traduções. Mas essa afirmação de que a Igreja Católica delimitou o acesso à Bíblia apenas ao clero, isso é muito falso, minha gente. E é muito fácil refutar isso, né? Nós vamos ter, por exemplo, lá no século XII, já versões, traduções da Sagrada Escritura para outros idiomas. Isso aqui é muito fácil de encontrar na história, né? Nós vamos ter aquela Bíblia em francês, lá do século XII, a Walter de Ronicourt, né, que era uma tradução da Vulgata Latina de São Jerônimo para a língua francesa, século XII. No século XIII, por exemplo, nós vamos ter a Jacopo da Varagine, né, que era usada por leigos e por clérigos na língua italiana. No século XIV, nós vamos ter uma tradução para o alemão, Mosteiro de Augsburg, né? É interessante falar aqui que essa tradução, mais outras 17 traduções para a língua alemã, já existiam aqui no século XIV. E agora? O protestantismo nem existia ainda, né? Porque, embora aqui o protestantismo vai surgir só depois de mais de 100 anos para frente aí, nesse momento da história que estamos aqui, nós já vamos ter várias traduções para vários idiomas, né? Língua inglesa, não podemos esquecer disso, né? Nós temos uma outra versão para italiano, que eu estou lendo o nome dela aqui, ó, Niccolo Malermi, de 1477. E aí? Lutero nem pensava ainda, né, em criar o protestantismo. Ele nasceu quando, hein? Eu não vou saber aqui precisar. Mas está vendo como os protestantes mentem? Então, antes da Reforma Protestante, a igreja já tinha essa preocupação com a tradução da Vulgata Latina para vários idiomas. É aquela argumentação que vocês também já estão cansados aqui, já sabem de cor, que a Igreja Católica financiou a impressão do primeiro livro, que era a Bíblia,
O primeiro livro, não sei se você sabe, né, nesse formato aqui, foi a Bíblia. Gutenberg ali, ao inventar a prensa móvel, em 1455. E uma Bíblia, diga-se de passagem, com 73 livros, tá bom? Não é uma Bíblia mutilada. Aqui nós já tínhamos um cânon bem definido. Essa ideia de que o cânon vai se definir somente no Concílio de Trento também é falso. Porque senão eles vão ter que provar que a Bíblia de Gutenberg não tinha os 73 livros, e eles vão se frustrar com isso. Então, eu quis pegar esses dois pontos do debate aqui, porque eu vejo que são pontos ali que ficaram como uma lacuna. Volto a dizer, o professor Ariel Lázari foi implacável, não cometeu nenhum erro. Isso é muito difícil no debate. Muitas vezes aqui, ó, a gente tem que ficar se corrigindo, fazendo erratas. Ó, parabéns, professor Ariel Lázari, nesse debate. Ó, ele está ali com os braços cruzados, tipo assim, nada me incomoda aqui neste lugar. Implacável, claríssimo, retórica invejável, e ele abriu o caminho aí. E o diácono aqui faz um compromisso. No ano de 2026 eu estarei aberto aí a alguns debates presenciais, né? Claro que eu preciso me preparar para isso. E também escolher os lugares. Nós não podemos aí entrar em qualquer enrascada de lugares onde não há regras. Então eu achei um debate bom. Eu achei meio bagunçado no início. Inclusive algumas pessoas já, o pessoal aí com a inteligência artificial é demais, né? Já detectaram que, no mínimo ali, o professor Lucas Gesta falou quase, vamos poder dizer, uns 30% a mais do que o professor Ariel Lázari. Algumas pessoas já fizeram esse cálculo por falta desse cronômetro que foi utilizado só no finalzinho ou da metade para frente. Então, sugestão aí para essas pessoas que empreendem debate, coloquem um cronômetro. O professor Lucas Gesta ficava interrompendo toda hora, o professor Ariel Lázari, é uma crítica aqui, mas foi um debate muito bom aí, de ambas as partes, mas o professor Ariel Lázari, meu Deus, muito obrigado, né, por sua participação então nesse debate, representando o catolicismo e representando com maestria. E o link está lá na descrição, caso você queira assistir. Eu convido você a curtir esse conteúdo, inscreva-se em nosso canal, clique no sininho de notificações para receber os nossos conteúdos em primeira mão, tá bom? Deixe o seu comentário, ele é muito importante também. Então esses dois pontos aí que eu achei que precisava de uma resposta mais profunda e que talvez ali o professor Ariel Lázari, preocupado em responder outros pontos que ele julgou ser mais importante, só que eu achei esses dois pontos aqui muito importantes. Então a tradição que Jesus condena ali em Marcos 7 de longe e não pode ser comparada ao que nós chamamos de tradição apostólica. E mostramos, já que ele pediu um exemplo só, eu mostrei vários exemplos aqui de ensinamentos que nos chegaram pela sucessão apostólica, pela tradição apostólica, que os protestantes não aceitam e fazem confusão, mesmo muitos deles estando explicitamente nas Sagradas Escrituras. Pega eles, Nossa Senhora. Benedictio Deo Omnipotens Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda de super vos et manet semper. Amém. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.